No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre uma coisa que pode literalmente acabar com a fome no mundo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do QG232. Eu sou o Guilherme Ferrez e no vídeo de hoje eu tô aqui na minha casa, no meu computador, com a Meg. E esse vídeo aqui eu quero mais introduzir sobre um conteúdo que eu pretendo desenvolver bastante aqui no QG, né? Eu vou compartilhar minha tela aí com vocês, que é sobre as punks, ou as plantas tradicionais. Bom, esse termo ele se refere a plantas não convencionais, que são destinadas ao consumo, à alimentação. Aqui, para contextualizar a ideia que eu quero passar para vocês, durante muito tempo, na casa aí dos milhares de anos, o ser humano teve como base da sua alimentação milhares de plantas. Isso desde antes do desenvolvimento da agricultura, que o ser humano era um caçador-coletor que migrava por várias regiões de acordo com as estações do ano. Então, houve o desenvolvimento da agricultura por volta de 12 mil anos atrás, mais ou menos. Acredita-se que foi na região do Crescente Fértil, localizado ali no Oriente Médio, próximo do rio Tigre e do rio Eufrates. Porém, hoje em dia, a alimentação das pessoas é restrita a aproximadamente 120 espécies vegetais. E por que isso aconteceu, né? Bom, muito possivelmente isso aconteceu devido à globalização. Antigamente as pessoas viviam muito mais na área rural e hoje em dia a maioria das pessoas vive nas grandes cidades. Então houve esse período de migração das pessoas para as grandes cidades. E com isso, as plantas tradicionais caíram em desuso. Surgiram as monoculturas. Por exemplo, as monoculturas de soja, de trigo, de milho. Isso acabou gerando muitos problemas, porque para o cultivo das monoculturas é necessário o desmatamento de uma grande área. E com isso ocorre a perda da biodiversidade natural. Então, com o resgate dos conceitos tradicionais do cultivo das plantas, das punks, nós temos a oportunidade de resgatar os conceitos mais tradicionais e com isso gerar alimentos mais saudáveis, sem transgênicos e sem agrotóxicos. Mas vamos lá, o que são punks? Punk é uma sigla, um termo que ganhou bastante força, não são os punks, né? Aquele movimento social surgido na Europa. Mas justamente por essa semelhança com esse termo, o termo punk ganhou muita força nos últimos tempos, né? É uma sigla que significa plantas alimentícias não convencionais. Não se trata de um grupo fechado, como uma família botânica, por exemplo. Muito pelo contrário, é um termo que vem incluindo cada vez mais espécies vegetais, incluindo espécies nativas e espécies naturalizadas, né, que foram introduzidas aí. É legal também ressaltar que espécies convencionais podem ter partes comestíveis não convencionais. Por exemplo, a abóbora. Se você não sabe, é possível torrar as sementes da abóbora e comer as sementes. Muito bom. Com um salzinho ali fica parecendo um amendoim, assim, mais ou menos, né? Muito boa. Também as folhas e as flores da abóbora também são comestíveis.
Outro exemplo é a batata doce, que além da batata doce em si, as folhas dela também são comestíveis. Partindo mais para a parte medicinal das plantas, a casca da cebola ela pode ser usada para fazer chás com ação expectorante, de remoção de catarro dos pulmões, né? Mas aonde nós encontramos essas plantas tradicionais? Bom, hoje em dia o cultivo delas é restrito aos quintais de famílias tradicionais, aquelas famílias que moram no interior, também as comunidades quilombolas e indígenas. Porém, como são plantas muito rústicas, elas podem ser encontradas por aí. Muitas vezes são consideradas como plantas daninhas ou até mesmo matos. Bom, essas plantas elas podem ser uma solução tanto para a fome no mundo como para agregar biodiversidade, né? Tanto na natureza quanto para a alimentação das pessoas, né? Porque, como eu disse anteriormente, as monoculturas elas degradam tudo por onde elas passam. Elas vão alimentar as pessoas, porém acabam degradando muito o meio ambiente, né? É uma faca de dois gumes, basicamente. As punks, elas têm muitas vantagens, tanto vantagens nutricionais, por exemplo, elas são ricas em vitaminas, minerais, muito mais ricas do que as plantas convencionais. E devido a essa rusticidade, algumas são espontâneas, você não precisa cultivá-las, elas simplesmente nascem no seu quintal. Você provavelmente tem punks no seu quintal. Se você tem uma horta, você provavelmente já arrancou elas como ervas daninhas da sua plantação, plantas indesejadas. Uma vantagem é justamente essa. Elas demandam muito menos manejo, justamente por causa dessa rusticidade que elas têm. E elas possuem muitos valores agregados, como eu disse, os valores nutricionais e também valores culturais. No estado de Minas Gerais, a Ora Pronobis é um prato típico da região. Ela é conhecida porque ela matava a fome de pessoas mais pobres, né? Ela tem altos teores de proteína e por isso ela é conhecida como carne vegetal. É uma planta muito interessante. Também no estado do Maranhão nós temos a vinagreira, que é um prato típico de lá. Ela agrega em muitas receitas e também pode ser ingerida na forma de suco. Então vamos lá, eu vou citar rapidamente aqui, até porque a minha intenção é desenvolver bem essa ideia das punks. Então eu vou citar rapidamente alguns exemplos de punks, as mais conhecidas, né? Bom, primeiro nós temos a taioba, também conhecida como orelha de elefante ou mangarito. Durante a chegada dos portugueses no Brasil, eles se depararam com essa planta, que era um dos alimentos base da população indígena do país. Ela é nativa da América tropical, vem desde a América Central até aqui na América do Sul. Porém, você deve tomar certos cuidados com essa planta. Essa planta ela pode ser tóxica, dependendo das características que ela possui. Se ela tiver a coloração roxa, isso indica alta concentração de ácido oxálico ou oxalato. Isso pode levar até a morte, então você tem que tomar muito cuidado com essa planta, com todas as plantas, né? Toda planta que você retira da natureza para consumo, você tem que ter muito cuidado. Também deve-se evitar essa planta se ela tiver uma coloração de verde muito escuro. O preparo dela é muito parecido com a couve. Você faz ela refogada na manteiga com cebola, fica uma delícia. A Ora Pronobis, como eu já citei anteriormente, típica do estado de Minas Gerais, tem duas variedades principais, que é a com e sem espinho. Ela deve ser consumida preferencialmente cozida também, do mesmo jeito que a taioba, você pode fazer ela refogada, e é muito rica em proteínas. Bom, aqui nós temos a azedinha, também conhecida como trevo ou trevinho. Você provavelmente já comeu essa planta quando você era criança. Vale ressaltar aqui que eu estou me referindo às plantas do gênero Oxalis e não às plantas relacionadas ao gênero Rumex. Ambas possuem o nome popular de azedinha. Aqui eu estou me referindo ao gênero Oxalis.
Bom, essa planta ela tem um sabor bem ácido e ela vai muito bem como acompanhamento em saladas, né? Um tempero a mais ali. Sabor muito parecido com um vinagre. Temos também o peixinho. Ele tem esse nome porque quando empanado e frito, tanto em aparência quanto em sabor, se assemelha muito ao peixe frito. Essa é uma das plantas mais conhecidas e mais apreciada pelas pessoas. Dente de leão. Essa planta pertence à família Asteraceae e eu acho ela muito interessante porque você pode comer tanto as folhas quanto as flores. A folha é interessante você deixar ela de molho na água para tirar um pouco do sabor amargo. E as flores você pode comer tanto in natura, em saladas também, ou você pode empanar elas e fritar, fica muito bom. Como eu disse, essa planta pertence à família Asteraceae, a mesma família do alface. Porém, nutricionalmente ela é muito mais rica do que o alface, principalmente em ferro. Aqui nós temos a capuchinha, ela é muito comum aqui na minha região. Ela possui uma flor com 5 pétalas, ela é uma pentâmera e podem ser comidas as flores, as sementes, as folhas, praticamente a planta toda pode ser consumida. Tem um sabor parecido com o agrião e também pode ser utilizada com fins medicinais. Ela é rica em vitamina C e antioxidantes. Bom, como eu disse, esse é só um conteúdo de introdução para que vocês possam ver um pouco do que eu pretendo trazer aqui para vocês. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, que isso vai ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez melhores aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.